Curso de Edificação Espiritual, Módulo 3, Aula 9. Corpo, Alma e Espírito. Introdução. O homem foi criado por Deus, compondo-se em 3 partes. Vamos identificá-las e estudar as suas funções conforme as citações da Bíblia. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O corpo é a parte material, orgânica, em que os órgãos e sentidos funcionam biologicamente. Tem a função de manter o contato com o mundo exterior e também a sua sobrevivência. Funciona de maneira assombrosamente maravilhosa. Salmos 139, 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. O corpo é a casa terrestre e passageira, mas ainda receberemos um corpo glorificado. 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. O corpo é parte significante. O corpo físico não é um mero apêndice, mas pertence e deve glorificar a Deus. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Concluindo, o corpo deve ser disciplinado, tendo em Cristo a libertação de todo o vício e de todo o mal. 1 Coríntios 6, 13. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A alma é a sede da personalidade, em que as percepções internas e externas nos permitem a autoconsciência. A mente, a vontade e as emoções residem na alma do ser humano. A Bíblia chama o homem de alma em diversas passagens. Na alma está a porção racional, que condensa o intelecto, também as emoções, que são sentimentos, e as memórias. O texto abaixo demonstra a união entre os pensamentos, emoções e memórias no interior da alma humana. Lamentações 3, do 19 ao 22. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. A regeneração. A regeneração da natureza humana, que decorre da salvação em Jesus, opera a renovação da mente, para que entendamos a vontade de Deus revelada ao nosso espírito. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As escolhas. É na alma que está o poder de escolha. Pela vontade, o homem decide se vai pecar ou se vai obedecer a Deus. Gênesis 4, 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O domínio da vontade. As emoções não devem dominar a vontade do homem.
Ele deve ter domínio sobre as suas emoções, para que a sua vontade seja a de obedecer à vontade de Deus. Deuteronômio 30, do 10 ao 12. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos no livro desta lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Crentes carnais. Se dependermos apenas da alma, da própria decisão, para seguir o caminho de Cristo, certamente não teremos êxito, nos tornaremos crentes carnais, religiosos, oscilando entre o ânimo e o desânimo, ou ainda severamente críticos e sem o fruto do Espírito. A integralidade do ser humano, corpo, alma e espírito, devem honrar e submeter-se ao senhorio de Cristo. Item número 4, o Espírito. É a parte pela qual nos comunicamos e nos relacionamos com Deus. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O nosso espírito nos dá consciência da existência de Deus e testifica da comunhão com o Espírito de Deus, que o instrui com conhecimento espiritual e com revelação da sua palavra. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O espírito do crente precisa ser aperfeiçoado através da comunhão com Deus, com a sua palavra. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Veremos a seguir os aspectos do homem espiritual, para entendermos que a vida de obediência será possível através do exercício e aperfeiçoamento do espírito, aliado à regeneração do corpo e da alma. Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O homem espiritual. O homem espiritual conhece a Deus pelo Espírito. É por meio do nosso espírito que entramos em contato com Deus. João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O homem espiritual experimenta o novo nascimento que ocorre no espírito. Quando Adão pecou, seu espírito se tornou inerte, incapaz de se comunicar com o seu Criador. Dessa forma, em Jesus, que é o segundo Adão, temos o novo nascimento do espírito. João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. O homem espiritual adquire conhecimento espiritual para discernir a palavra de Deus. 1 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem espiritual é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Cristo em nós é o novo ser. Nele somos filhos de Deus, somos nova criatura. Pela sua graça, ele vive a vida cristã por nós, nos conduzindo em toda a verdade. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O homem espiritual exercita-se no Espírito. Em Mateus 26:41, Jesus disse que o nosso espírito está pronto, ou seja, ele está apto
pela graça de Deus, para habitar com Ele na salvação, mas ainda precisa ser treinado para estar sensível à voz de Deus e pronto a obedecer o seu comando. É como uma criança pequena, que ainda não tem aptidão para falar e locomover-se, mas já tem em si tudo o que precisa. Tem o aparelho fonador, pernas e pés. Podemos exercitar o nosso espírito das seguintes maneiras: no quebrantamento da alma, quando não há mais resistência ao comando de Deus, há uma rendição completa de todo o nosso ser ao Senhor. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Podemos exercitar o nosso espírito também na palavra. A palavra de Deus atinge e alimenta o espírito. Mateus 4:4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Podemos exercitar o nosso espírito na oração em línguas. 1 Coríntios 14, 2 e 4. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. A oração em línguas é o próprio Espírito orando. Observação. Estudaremos sobre o enchimento do Espírito mais tarde, mas nada impede que você busque no Senhor, agora mesmo, o dom de falar em línguas, pois é uma promessa de Jesus para nós que cremos nele. Creia e abra sua boca, glorifique e adore ao Senhor, como um bebê que balbucia as primeiras palavras. Pela fé, exercite o seu espírito. Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Na resposta ao chamado de Deus, a cada instante, também é uma forma de exercitarmos o nosso espírito. Deus tem uma obra para operar em nós e através de nós. Precisamos ser cooperadores com Ele. Quando decidimos obedecer, devemos fazer todos os ajustes necessários para isso. Cresceremos à medida que percebermos Deus agindo em nós e através de nós. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Um exemplo. Se o Espírito me acorda para orar, eu respondo saindo da cama e orando. Se preciso, eu saio do quarto e me disponho até lavar o rosto, para orar bem, para ouvir e ser guiado por Deus na oração. Se vou ao culto de forma passiva, não colaboro com Deus. Mas, se no culto eu louvo, oro e estou atento à sua palavra, certamente serei edificado no Espírito. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Dia a dia, a cada decisão em nossas vidas, poderemos obedecer à vontade de Deus. Sinta-se encorajado a escolher viver na lei do Espírito e da vida. Agora é hora de verificarmos a fixação do aprendizado. Não despreze essa etapa. Bom trabalho! Esta foi a aula número 9 do CE módulo 3 até a página 5.